Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar desse novo volante que vem aí para somar no elenco do Cruzeiro. Pegou todo mundo de surpresa. Quem é Rian Guilherme? De onde veio? Da onde que saiu essa ideia? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza, galera? Mas antes, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez, porque aqui tem conteúdo de Cruzeiro de alta qualidade quase todos os dias. Galera, antes da gente começar a falar do jogador aqui, a gente tem que contextualizar, né? Muita gente questionando o nome, se vale ou não vale a pena. Bom, aqui a gente tem um claro exemplo de trabalho de scout, né? O Cruzeiro que contratou o Joaquim Pinto, para quem não conhece, foi um reforço aí para o departamento de scout para o Cruzeiro. Na verdade, ele veio para chefiar o departamento de scout do Cruzeiro. É um cara que veio do Benfica, especialista em precificar jogador, mas também em mapear grandes talentos, né? E aí a gente vê aí pela primeira vez o seu trabalho aparecendo, né? Na verdade já tem aí um jogador da base, um sérvio aí, né? Que veio também, já saiu no bid, 19 anos, enfim. Daqui a pouco a gente fala, em outro vídeo a gente fala sobre ele também, mas o foco aqui é falar sobre Rian Guilherme, primeiro e segundo volante contratado pelo Cruzeiro, tá? Vamos colocar aqui na tela, né, as estatísticas do jogador, que eu acho que vai dar para ajudar a gente a entender um pouquinho aqui. O mapa de calor dele mostra que ele é o tipo de volante que o Genta adora, né? O box to box. O que é box to box? É de área e de caixa a caixa, né? Mas na linguagem do futebol é de área a área, né? Porque se você reparar, a grande área ela tem um formato de uma caixa, né? Então, box to box, volante box to box. Ou seja, ele é tão bom defendendo quanto atacando. Ele consegue fazer os dois com a mesma precisão. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, que ele fez 27 jogos na última temporada pela segunda divisão no português, e ele foi da seleção da semana por 6 vezes. Isso é um número relevante. Outra coisa, daqui a pouco eu vou trazer a palavra de 2 especialistas que aí vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Por enquanto a gente vai conhecer o jogador. Outra coisa que me chamou a atenção, roubadas de bola por jogo, uma média de 2,8. Ou seja, quase 3 roubadas de bola por jogo. Boa média também. Outro número que me chamou a atenção aqui é mais de 70% de dribles, né? Então ele é um cara que tem facilidade de condução de bola. Todos os indicadores dele aqui, ó, são bem altos, né? Bem altos para um volante. Então, tudo que disse, depois vocês podem pausar o vídeo e ler aí com mais calma, mas todos os atributos de um volante que a gente espera que ele tenha, ele tem com com excelentes números. Isso quer dizer que a gente está trazendo um jogador para ser titular, que é o novo Ramírez, assim, não dá para saber. Mas os indicadores dele são muito bons. Outra coisa que eu queria comentar, eu acompanho muito futebol português. Todo mundo sabe, né? Eu já trabalhei com o Bruno Vicentim, que é dono de Santa Clara. A família dele tinha um outro clube lá, que era o Alverca também. Então, eu sempre acompanhei muito a terceira divisão, porque o Santa Clara estava na segunda, o Alverca estava na terceira. Hoje, os dois times estão na primeira divisão do campeonato português, né? Mas eu acompanhei muito. Uma grande característica do campeonato da segunda divisão é que é um jogo extremamente físico, né? É um campeonato extremamente físico, muito disputado. Outra coisa, jogador brasileiro que vai para o futebol português, geralmente isso é um bom indicador. Por quê? O futebol português ele é muito bom no mapeamento de jogadores e identificar perfil muito bom de jogador. Não quer dizer que eles acertam sempre? Não, ninguém acerta sempre. Mas é um bom indicativo, tá? Eles sempre buscam jogadores que têm... eu já falei esse termo aqui, quem acompanha a live já vai saber o que eu estou falando. Perfil comercial. Então, o que é um volante que tem um perfil comercial, ou seja, que vende fácil, que agrega, que chama a atenção, né? É o cara box to box, com um bom passe, com um bom drible, com um bom chute, né? Presença de área e tudo mais, grandes duelos vencidos. Então, ele tem esse perfil. É um perfil que chama a atenção, não à toa chamou a atenção do Joaquim Pinto pro scout. Bom, uma coisa é a gente falar de um cara baseado nos números, outra coisa é a gente pegar uma pessoa que é especialista, né? E aqui, ó, eu não posso identificar a pessoa que me falou isso, não é o Bruno, tá? Não é o Bruno,
mas é uma pessoa que eu confio muito na palavra, né, na avaliação dele, tá? É um monstro assim, na área da observação de jogadores e trabalha no futebol português. Então ele me mandou um áudio, eu transcrevi aqui para vocês, ó. Bauzão, tudo bem? Cara, gosto muito desse desde o Volta Redonda. Vejo aqui veio aqui pro Leiria no ano passado, foi tranquilamente um dos destaques, tá? Do Leiria, e ele despertou, né, um monte de gente que queria aí contratar ele. Eu, sinceramente, não sei para onde ele foi. Ele ainda não sabia que o Cruzeiro tinha contratado ele, né? Estava fazendo outras coisas ali. Ele é do Fortaleza, se eu não me engano. Cara, ele é bom, tá novo, muito interessante, jogador assim que faz o box to box, né? Apresenta na área, faz gol, tecnicamente tem uma boa capacidade, perfil bom. Então, assim, é um menino para ficar de olho. Então, foi isso que essa pessoa me falou, e eu confio na avaliação dele, tá? Ele dificilmente ele erra. E aí, galera, eu trouxe também aqui, ó, eu vou até colocar na tela, porque aí a gente tem que valorizar, né, quem acompanha bastante aí o futebol e tudo mais, e ajuda a gente a trazer um conteúdo de qualidade, que é o Rangel do Zona de Acesso, tá? É um perfil aqui, ó, colocando aqui nas redes sociais, colocando aqui na tela, deixa eu colocar aqui, ó, ver se aparece, ó, aqui no Twitter, Zona de Acesso, Instagram, também Zona de Acesso. Ele é especialista aqui nas divisões de acesso da Liga de Portugal, Liga 2 e Liga 3. Ele gravou um vídeo para a gente aqui falando um pouco sobre o jogador, tá? Não deixam de seguir ele lá. Baita perfil, baita trabalho no Instagram também. Gosto muito do conteúdo que ele faz. Vamos ver o que ele falou do jogador aqui. Cara, o Rian, ele é um segundo volante que tem um bom passe de bola, se posiciona muito bem, ele consegue fazer a virada de jogo muito, muito bem também. E é um cara que faz esse passe longo de um lado pro outro muito bem. O tempo tá na pressão ali, ele consegue parar, pensar, cabeça erguida e ver o que vai fazer. Mas, lógico, tem pontos a melhorar, né? Eu até fui criticado ali no Twitter, quando eu falei que é uma excelente contratação, né? No meu ponto de vista, sim, é uma excelente contratação, por ser jovem, né? Um cara com características difíceis de encontrar em qualquer jogador assim. E, lógico, precisa ser provado ainda, num nível um pouco mais elevado do que a Liga Portugal 2. Mas é um cara que acho que pode vingar sim, tá? Tem alguns pontos que eu sempre via, que eu não sei se é um problema físico dele, crônico, alguma coisa, mas no segundo tempo parecia que cansava fácil. Andando, voltando mais lento e etc. Tanto é que, se você ver os números, né, quando estava 75 minutos, ele era mais ou menos substituído, que é mais ou menos a média de tempo que ele jogava. Mas o Silas, né, sempre jogava ali num 4-2-3-1, né, ou um 4-3-2-1, mais ou menos isso. E aí ele sempre ocupava ali a faixa da esquerda ali, fazendo essa parte de segundo volante, né, pra chegar bem na frente. E quando jogava com três volantes, às vezes ele ocupava ali um pouquinho a central, né, porque tinha jogado com outras características dos lados, né. Tinha o Sim pelo lado direito, o Diogo Amado também, que era um cara mais pela direita. Eu acho que era o Costa Marfinense, eu acho também que era um pouco mais pela esquerda. E aí ele ocupava mais essa faixa central ali, na frente dos zagueiros. Mas nem sempre jogava assim. Ele é muito mais pelo lado esquerdo, né, até onde ele funcionou melhor no início da temporada passada, né. Até tem outro brasileiro lá, o Alisson Santos, que era também pelo lado esquerdo, que fazia esse corredor ali com ele. Então, eu acho que ele é um cara muito bom, é destro, apesar de jogar pelo lado esquerdo, né. O Silas sempre usava muito bem de tentar fazer o facão, né, com os jogadores infiltrando ali as laterais, ele pegava essa bola invertida e colocava por trás da zaga para os pontas, né. Mas é isso, cara. Eu acho que ele é um cara promissor, muito novo, precisa aperfeiçoar pontos, mas uma excelente contratação, ao meu ponto de vista. Abraços, siga aí o Zona de Acesso. É isso aí, galera. A gente está falando, né, de um jogador que não chega para ser titular, vem para suprir uma carência do elenco do Cruzeiro hoje, que seria uma reposição ao Lucas Romero. É um jogador que vai ter tempo para se desenvolver. A parte física que foi alertado, hoje o Cruzeiro tem uma baita estrutura, recuperou o jogador, não que ele tenha se recuperado, né, mas a preparação física de um Leiria comparado com o do Cruzeiro é outro mundo, né? Então isso pode ser melhorado nele dentro do Cruzeiro ali, principalmente chegando ali sem a pressão de resolver e tudo mais. Galera, resumindo, é um jogador que chega para uma oportunidade, um trabalho de scout, que vai ser um custo muito baixo para o Cruzeiro e pode ser uma baita de uma venda, se der certo aí, um jogador que pode voltar para o futebol europeu em breve, dando bastante lucro para o Cruzeiro. Quando a gente traz um scout igual o Joaquim, é para fazer contratações fora da caixa. Para trazer jogador que todo mundo conhece, não precisava dele. Então, se esse cara chamou a atenção dos nossos scouts ali, é um bom sinal. Vamos dar um voto de confiança, esperar entrar em campo e vir, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Eu peço aí para você, quem puder, vire membro do canal, clicando em Seja Membro ou no primeiro link da descrição. Deixa o like no vídeo. Para algumas pessoas, aparece o botão de hypar também do lado de curtir ali. Quem puder dar um hypar no vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas também, eu agradeço muito. Um abraço, galera, e até a próxima. Tamo junto.